Olá, seja muito bem-vindo ao Prolabore, muito bem-vindo ao Direito Constitucional, bem-vindo à segunda etapa. Nosso bloco agora é de mandado de injunção individual. Bom, se você já chegou até aqui, é porque você já assistiu o módulo inaugural. E o módulo inaugural é essencial para mim agora, é essencial para a gente agora, porque para falar da peça mandado de injunção, eu preciso que você tenha aquelas referências lá iniciais da estruturação de peça. Então, a todo momento eu vou usar elementos que trabalhamos lá na nossa aula de estruturação de peça no módulo inaugural. Mas o assunto agora é mandado de injunção. É preciso que você esteja apto para redigir, para confeccionar um mandado de injunção, e não é uma tarefa impossível e não é uma tarefa tão difícil assim. Primeiro, nesse módulo agora, que é o módulo teórico, eu trago para você alguns elementos que você vai considerar para redigir o seu mandado de injunção. E logo em seguida, no módulo prático, a gente redige em conjunto um mandado de injunção. Vou te apresentar um caso de mandado de injunção, e aí você vai redigindo comigo, a gente vai observando quais são os elementos que tem que te chamar a atenção, o que tem que saltar no teu raciocínio na hora que você lê, como é que você vai produzir o seu rascunho e, por fim, como é que deve ficar a peça. Muito bem, então, olha comigo aí, mandado de injunção. De cara, a gente percebe a previsão constitucional do mandado de injunção. Esse aqui é o texto do artigo 5º. Lembra comigo? Todo remédio constitucional vem na Constituição, está previsto na Constituição no artigo 5º. Ah, professor, eu não sei onde que está. Você não precisa decorar. Onde é que você vai localizar? Índice remissivo da Constituição. Até a prova, o índice remissivo é o seu melhor amigo. Pega o seu VAD, se você não lembra, vai no módulo inaugural, tem uma aula gravada pela professora Rafaela de materiais permitidos e proibidos, e nessa aula a Rafa conversa com você sobre exatamente o índice remissivo. Pode ficar antes da sua Constituição ou ao final da sua Constituição, geralmente ao final da Constituição. Pegou a peça, viu que é mandado de injunção, você vai no índice remissivo, procura lá mandado de injunção, e lá você vai encontrar o artigo, o inciso da Constituição em que se acha previsto o remédio constitucional, o artigo 5º, inciso 71 nesse caso. Então, sabe como localizar, não precisa decorar. Olha o que a Constituição te fala. Eu tenho aqui o texto da Constituição, conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania ou à cidadania. O que vai me chamar a atenção aqui? Olha só. Falta de norma regulamentadora e que torne inviável o exercício dos direitos. Então, toda vez que eu tenho um caso que fala de falta de lei, falta de ato normativo, então, olha, falta de norma regulamentadora não precisa ser necessariamente a falta de uma lei, pode ser de um ato administrativo, inclusive, mas a falta da norma, da lei, do ato administrativo, inviabiliza o exercício do direito. Então, volta comigo lá. Inviabiliza o exercício do direito. Qual que é a função do mandado de injunção, então? Tornar esse direito viável, exercível. O objetivo do teu remédio constitucional é viabilizar o exercício do direito. Muito bem, o mandado de injunção está previsto na Constituição, esse aqui é o nosso artigo 5º, no inciso 71, e regulado também na Lei 13.300, de 2016. A lei é muito recente, é muito nova, e por isso, a nossa atenção no mandado de injunção. O mandado de injunção individual não apareceu na prova da OAB ainda. A prova da ordem já cobrou o mandado de injunção coletivo, e isso depois da Lei 13.300, de 2016. Então, o mandado de segurança coletivo já apareceu, o individual ainda não. E a gente vai treinar nesse bloco o individual, e na aula seguinte, nos próximos blocos, o mandado de segurança coletivo também. Então, a Lei 13.300 é de 2016, ela é muito nova. O mandado de injunção foi inserido na nossa Constituição em 88. De 88 a 2016, nós não tínhamos lei do mandado de injunção. Era possível, antes de 2016, o uso do mandado de injunção? Sim, era possível. Se eu não tinha lei regulamentando o mandado de injunção, como que eu usava o mandado de injunção? Então, segundo o STF, com base na lei do mandado de segurança. Então, até 2016, nós utilizávamos o mandado de injunção
por meio da lei de mandado de segurança. Por analogia, se aplicava a lei do mandado de segurança. A partir de 2016, agora é que veio a lei do mandado de injunção, então nós começamos a usá-la. E ela vai ser muito importante para a confecção do nosso mandado de injunção. Então, você pegou a sua peça, leu o texto da prova, já sabe que é um mandado de injunção. Vai no índice remissivo da Constituição, localiza o artigo da Constituição em que está previsto o remédio constitucional. Vai no índice remissivo da legislação, que geralmente fica depois das leis, procura mandado de injunção e localiza a lei que regula o remédio constitucional. Você vai já abrir o seu código e já vai deixar ali aquela parte da Constituição e a lei do remédio constitucional já separadas para que você consiga trabalhar. A gente vai, então, ao longo da aula, destacando o que é que você vai marcar, o que é que você vai destacar, tanto na Constituição quanto na lei, para facilitar a confecção da peça, já que a lei orienta a confecção da sua peça. Mas então vamos com calma. Sabemos já do texto da Constituição e sabemos que existe lei trabalhando esse remédio constitucional, a Lei 13.300. O que é importante em um mandado de injunção? Olha só, eu destaquei para vocês aqui 2 aspectos. Primeiro, o direito tem que estar previsto numa norma constitucional de eficácia limitada. Por que de eficácia limitada? A norma constitucional de eficácia limitada é aquela norma que depende de lei para a produção de todos os seus efeitos, que depende de regulamentação para a maioria dos seus efeitos. Se o meu direito está previsto numa norma de eficácia plena, eu já consigo usar o direito previsto na Constituição. Então, eu não preciso do remédio constitucional para viabilizar o exercício do meu direito, entende? Se o mandado de injunção serve para viabilizar o exercício do direito, ele só é cabível quando eu efetivamente preciso de algo que me auxilie na viabilização do direito. E eu só preciso de algo que me auxilie na viabilização do direito quando esse direito não pode ser exercido. Portanto, ele tem que estar previsto numa norma constitucional de eficácia limitada. Então, precisa estar numa norma constitucional de eficácia limitada. E repara que é uma norma constitucional. Olha o detalhe. Se o direito está previsto numa norma infraconstitucional, não cabe o mandado de injunção, porque o mandado de injunção serve para regular as liberdades, o exercício de direitos constitucionais. Então, a prova vai pagar aqui para a gente não ficar com muito grifo aqui, senão você fica perdido depois. Olha só, a nossa norma, ela tem que estar prevista na Constituição e tem que ser uma norma de eficácia limitada. Professora, mas como é que eu vou saber que a norma é de eficácia limitada? A questão vai te falar, porque o caso que vai te ser entregue é o caso dizendo exatamente que, o indivíduo tem o direito, mas ele não consegue usar por falta de lei ou de norma regulamentadora. Então, você vai saber nessa circunstância que existe um direito na Constituição, mas que não há possibilidade de uso. É a marca do mandado de injunção. Eu tenho direito, mas não consigo usá-lo por uma impossibilidade que decorre da falta de lei, da falta de regulamentação. Muito bem, você viu comigo e o MI ele é usado quando a norma constitucional de eficácia limitada não tem regulamentação. E essa é a previsão constitucional. Mas eu faço um alerta. Se o direito estiver previsto em uma norma infraconstitucional, em regra, não cabe o MI. O alerta aqui fica no em regra. Então, o STF admitiu no MI 7.300 em um mandado de injunção a discussão de uma omissão que estava vinculada a uma norma infraconstitucional, estava vinculada à lei, tá vendo aqui comigo? Então, a decisão é essa aqui, a decisão é de 2001 e é a única decisão do STF nesse sentido. Então, em regra, de fato, o direito tem que estar previsto em norma constitucional. Aqui fica esse alerta para essa situação específica, em uma situação que foi admitido o MI para discussão de um direito previsto numa norma infraconstitucional. É lógico que essa norma infraconstitucional
que falava da questão de remuneração oferecida à população brasileira em situação de vulnerabilidade econômica, é lógico que essa norma ela tinha ligação com a Constituição, mas a discussão do processo estava centrada na norma infraconstitucional, é uma exceção. Então, o que você leva para a prova? Que a gente já viu, preciso de uma norma constitucional de eficácia limitada. E se o direito está previsto em norma infraconstitucional, não cabe IMI, em regra, mas tem sempre no radar aí a existência dessa exceção. Segundo detalhe interessante, impedimento do exercício em virtude da falta de norma regulamentadora. Olha aqui que é importante para mim. Impedimento do exercício do direito. Esse detalhe faz toda a diferença. É algo que tem que ficar claro na sua petição. Então, não basta que eu demonstre que existe o direito na Constituição e que existe a falta de norma regulamentadora. É preciso que eu demonstre que o autor, que o impetrante, ele não conseguiu exercer o direito em razão da falta de norma regulamentadora. Existe aí um nexo de causalidade que eu preciso demonstrar. Eu preciso me preocupar com isso na minha petição. Você vai ver como é que a gente faz, como é que a gente estrutura isso na nossa peça inicial. Mas então eu preciso me preocupar com esse nexo de causalidade. Não basta que exista um direito na Constituição e que não exista a norma regulamentadora. É necessário demonstrar que aquele meu cliente ele tem o direito e que ele não consegue exercer por falta de lei, por ausência de lei. Né? Continua comigo lá, veja só. Então, já sabemos desses dois itens importantes aqui, ó, relativos ao mandado de injunção. Continua lá comigo, então, veja só. A omissão relativa ao mandado de injunção, ela pode ser uma omissão total ou uma omissão parcial. Olha que isso é importante. Pode ser uma omissão total ou uma omissão parcial. Onde que eu encontro? Na lei. Deixei destacado o texto da lei para vocês aqui, ó, para facilitar os seus estudos. Essas telas todas, elas ficam disponíveis para você na área do aluno. Então, você pode guiar o seu estudo lá por esse material. Olha lá. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos. Por que isso é importante? Porque o parágrafo único te diz o seguinte: considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislativo competente. Então, é possível usarmos mandado de injunção mesmo com a existência de lei, com a existência de ato normativo? Sim, quando a omissão é parcial. Mas quando que a minha omissão é parcial? Quando existe a lei, mas a existência, o ato normativo editado não é suficiente para regular aquele direito, para regular aquele instituto. Então, é possível que exista mandado de injunção apesar da existência da lei. Notou? Interessante? Então, não é só na ausência da lei, mas também na omissão parcial. Volta comigo lá. É um detalhe interessante que eu quero que você saiba, né? Que pode aparecer uma questão aí na prova falando que existe lei, mas a regulamentação não foi suficiente para permitir o uso do direito. Então, nós estaremos diante dessa hipótese especificamente. Muito bem, ótimo. Continua lá comigo mais uns detalhes para a gente aí na parte teórica do mandado de injunção. E eu entro aqui agora nos polos, sujeito ativo e sujeito passivo. Antes de analisar o polo comigo, presta atenção. Toda vez que eu faço uma peça de remédio, e a gente vai treinar isso demais, toda vez que eu faço uma peça de remédio, eu preciso me preocupar na justificação, na fundamentação do cabimento, sujeito ativo, sujeito passivo. Eu sempre preciso fundamentar cabimento, por que eu estou usando aquele remédio, porque todo remédio tem um cabimento específico. Então, o examinador, quando escolhe um remédio, ele está me perguntando no fundo, você sabe que se quando há ausência de lei, e a ausência de lei prejudica, impede o uso do direito, eu uso o mandado de injunção? Você sabe que quando há um direito líquido e certo, eu preciso usar um mandado de segurança? Então, o examinador, ele quer que eu justifique o cabimento. Quando a gente vai para a aula de peça, a gente começa a perceber que tem aspectos que a gente usa normalmente numa peça que não são relevantes na prova. E que tem aspectos que às vezes
a gente não usa tanto na prática, mas que na prova são muito relevantes. Lembra, porque nós já conversamos sobre isso. Apesar de a prova ser subjetiva, a correção é absurdamente objetiva. A OAB corrige sua peça através de um quadro de pontuação. Então, eu preciso que a minha peça tenha aquilo que a OAB considera importante. E esses são pontos importantes. Sempre tem pontuação para cabimento, sujeito ativo, sujeito passivo. Esses 3 aspectos têm que constar na minha fundamentação. Por isso é que eu vou destacar para vocês agora alguns detalhes aqui. Olha comigo lá, veja só. Sujeito ativo, pessoa física ou jurídica, titular do direito a ser exercido. Então, aqui eu preciso destacar quem é o titular do direito. Necessário acompanhamento por advogado. Isso aqui a gente sabe, eu preciso de advogado no uso do mandado de injunção. Habeas data, preciso. Habeas corpus, não preciso. Mandado de segurança, preciso. Mandado de injunção, preciso também. Então, o sujeito ativo aqui é o titular do direito. Então, na hora que eu vou justificar o meu sujeito ativo, eu tenho que demonstrar que ele é o titular de direito, e é nessa hora que eu falo do nexo de causalidade. Lembra? Eu falo assim, olha, ele tem o direito em razão disso, fundamentação que vem lá no meu caso concreto, mas não consegue exercer por falta da lei. Então, preciso mostrá-lo, o meu impetrante, como titular do direito. Sujeito ativo é mais simples. Geralmente, o que nos preocupa mais, provavelmente você deve ficar mais tenso com isso, sujeito passivo, porque nem sempre, quando o nosso olho ainda não está treinado, a gente tem uma facilidade de identificar o sujeito passivo. Mas com treinamento, você vai ficar ótimo em sujeito passivo. Sujeito passivo comigo aqui, olha só. Órgão, entidade ou autoridade que tenha o dever de elaborar a norma. Então, é aquele que tem que elaborar a norma regulamentadora. É esse. Aqui fala órgão, entidade ou autoridade, mas a gente vai usar a autoridade. É a autoridade coatora que vai ser o nosso sujeito passivo. Olha o que o texto da lei fala. E essa lei aqui é a lei do mandado de injunção. São legitimados para o mandado de injunção como impetrantes, pessoas naturais ou jurídicas, que se afirmam titulares do direito, liberdade parará, como impetrados o poder, órgão ou autoridade com atribuição para editar a norma. A gente vai usar a autoridade, porque é assim que tradicionalmente a OAB pontua. A autoridade coatora, que também a gente usa a autoridade coatora, vai indicar como sujeito passivo a autoridade coatora. Tá vendo esses artigos que eu estou te indicando? Aqui o artigo 3º, na tela anterior eu já te indiquei aqui, ó, o artigo 2º, tá vendo? Esses artigos todos que eu vou te indicando aí, esses artigos todos que vão aparecendo para vocês, esses artigos todos, eles são importantes para você já ir marcando no seu VAD, já vai marcando no texto da lei, porque são referências que você vai precisar. Na hora da prova, você vai pegar esse artigo 3º, olha lá comigo, localizar aqui com você. Só apagar esses, canetinha aqui, só apagar esses grifos para ficar mais fácil para você enxergar. Na hora da prova, o seu artigo 3º lá vai estar grifado. Ah, como é que eu posso grifar? Pode colorir o artigo todo, pode colorir só aqui o artigo, pode só grifar o artigo, né? Mas vai destacá-lo lá no seu VAD. E na hora da prova, você vai olhar aqui, ó, como impetrante, grifa lá a autoridade. Aqui você já sabe quem vai ser o seu sujeito passivo, né? Isso pra gente é importante. Então, todos esses artigos que eu vou te apresentando ao longo da aula são os artigos que você precisa marcar, deixar já marcados no seu VAD. Posso grifar? Pode. Pode colorir? Pode. O que você não pode fazer é caminho de peça. Colorir os pedidos de uma cor inicial de outra, de modo que demonstre que você está fazendo ali um caminho de peça. Mas colorir a lei do mandado de injunção toda de uma cor só não tem problema nenhum. É lógico que tem risco, porque depende do examinador, né? Lá no módulo inaugural a gente fala sobre isso. A única forma absolutamente segura de você ir para a prova é não colocar marcação nenhuma no seu código, porque você depende, há um grau de subjetividade do examinador que avalia o seu material.
mas o edital permite que o candidato grife, que o candidato coloque remissão de artigo, que o candidato destaque, desde que não haja caminho de peça, desde que ele não monte uma estrutura de um artigo que remeta ao outro, de modo que ele no final tenha a peça pronta sem raciocínio nenhum. É isso que não pode acontecer. Então, marcar esses artigos você pode. Continua comigo lá, olha só. Falamos aqui do sujeito passivo, então... Destaco para vocês agora um outro ponto importante, efeitos da decisão. Os efeitos da decisão aqui, ó, influenciam no nosso pedido. O que é que a gente vai pedir? Hoje eu tenho como teses para efeitos da minha decisão, as teses que eu tenho são essas aqui, ó. Posição concretista e não concretista. A posição não concretista, ela foi usada pelo STF. O STF não usa mais a posição concretista hoje, ele adota a posição concretista. A posição não concretista não permitia ao mandado de injunção efeitos concretos. Os efeitos que eu tinha quando o mandado de injunção era julgado pelo STF, por exemplo, eram efeitos tipo declarar a mora do legislador, ou seja, que o legislador de fato não elaborou o ato normativo que era necessário, e nenhum outro efeito que fosse concreto. Máximo a notificação do legislador para que elaborasse a norma em algum tempo. Hoje os efeitos são concretos, então hoje a gente adota a teoria concretista. Mas olha comigo aqui, o que eu posso fazer com essa teoria concretista? A teoria concretista pode ter efeitos gerais. Os efeitos gerais são efeitos erga omnes, que atingem todos. Esse não é o efeito regra. Vamos marcar aqui, o efeito regra é o efeito individual. O efeito regra é o individual, ou seja, aquele efeito que é interpartes. Então, veja comigo aqui. Enquanto o efeito geral é o efeito erga omnes, enquanto aqui eu tenho o efeito erga omnes, aqui no individual eu tenho o efeito interpartes. Esse é o efeito que vai ser regra na hora de fazer a minha petição. Além desse efeito erga omnes, o efeito pode ser direto ou intermediário. Então, o efeito pode ser geral ou individual. Eu tenho aqui um bloco de efeitos e outro bloco direto ou intermediário. Geral e individual. Geral, efeito erga omnes. Individual, efeito interpartes. A regra é o efeito individual. Efeito direto e indireto. Direto e intermediário. O efeito direto e intermediário aqui fala do seguinte aspecto. Quando o efeito é direto, a partir do momento que a decisão foi prolatada, eu já posso viabilizar o direito. Então, é direto. Tenho a decisão, viabiliza o direito. Quando o efeito é intermediário, eu tenho um elemento que é inserido nesse contexto, que é bem interessante. No caso do efeito intermediário, acontece da seguinte forma. Primeiro, o judiciário estabelece um prazo, 6 meses, 180 dias, 12 meses, 18 meses, estabelece um prazo para que o órgão elabore a norma. E só depois desse prazo, se a norma não for elaborada, é que eu vou usar a parte da decisão que permite viabilizar o direito, que permite o uso do direito. Então, funciona dessa forma. O judiciário diz o seguinte para a gente na decisão. Olha, o legislativo, o executivo, o órgão competente para elaborar a lei tem o prazo de 12 meses, tem o prazo de 180 dias, tem o prazo de 6 meses para elaborar a lei, para elaborar o ato. Se a norma não for elaborada nesse prazo, eu viabilizo o direito dessa e dessa forma e estabelece mesmo os critérios para que o indivíduo use o direito. Mas essa parte da decisão que estabelece os critérios não pode ser usada imediatamente. Eu preciso aguardar aquele prazo para que o legislativo, então, supra a sua omissão. É como se o judiciário desse uma chance para o legislativo ou para o órgão para que ele exerça a sua função antes, então, de efetivamente viabilizar o direito. O que eu quero que você note comigo? Ao contrário do que a gente pensa normalmente, o efeito intermediário, veja, é a regra. Então, no meu pedido, eu preciso explicitar essa necessidade de estabelecimento de prazo, porque esse efeito intermediário aqui é a regra. Então,
essa regra do efeito individual e do efeito intermediário, essa regra ela vem expressa na lei. Confere comigo aqui, olha só. Esses artigos todos são para a gente grifar, lembra? O artigo 8º da lei diz para você, ó, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para. Reconhecido o estado de mora legislativa. Essa mora legislativa é o reconhecimento da situação de omissão de fato. Olha o que eu tenho aqui. Determinar prazo razoável, veja bem, determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Estabelecer condições em que se dará, estabelecer as condições em que se dará o exercício do direito, caso não seja suprida a mora no prazo determinado. Então, eu preciso fazer esse pedido e esse pedido. Professora, eu estou com medo de não lembrar na hora da prova. Você não vai lembrar sozinho mesmo, é para isso que você consulta a lei. Então, lembra, a primeira coisa que você fez, localizou na Constituição, localizou a lei. Depois, você vai verificar na lei aqueles artigos que estão grifados. E esse é um dos artigos que você vai grifar. Eu já te pedi para grifar esses artigos separados. Então, você vai conferir lá na hora da prova e aí, então, você vai conseguir colocar, de fato, esse texto lá nos seus pedidos. Olha, fazer petição na prova é técnica. Você precisa de conhecimento, sem dúvida, mas precisa da técnica correta também, para não esquecer de nada na hora da prova. Continua comigo lá. Olha, o parágrafo único me diz lá, será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1, estabelecimento do prazo, quando comprovado que o impetrante deixou de atender a mandado de injunção anterior. Então, se já houve mandado de injunção anterior e ele não editou a norma no prazo, aí eu não preciso fazer o pedido número 1, mas como regra, esse pedido tem que estar na minha petição. E o artigo 9º, a decisão terá eficácia subjetiva, limitada às partes. Então, em regra, o efeito é inter partes. É exatamente esse meu pedido. Mas poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes, quando for inerente ou indispensável ao exercício do direito. Então, é exceção. A regra, volta lá comigo, é o efeito subjetivo, limitado às partes. Então, quando a gente volta no nosso esquema lá, eu vou fazer o pedido de efeitos aqui individuais e intermediário, adotando a teoria intermediária. Quando eu digo para você que o pedido vai ser de efeito intermediário, não quer dizer que é só o prazo mais a viabilização do direito, caso a norma não seja elaborada no prazo, né? Para fechar esse nosso bloco de mandado de injunção, eu quero que você veja comigo aqui competência, que é uma dúvida bem comum, né? Onde é que eu ajuizo o meu mandado de injunção? Peguei a minha prova, vi que é um mandado de injunção, como é que eu vou estabelecer a competência? Primeira observação, quando é remédio constitucional, tirando o habeas corpus, que tem uma sistemática um pouco diferente, mas na maioria dos remédios eu vou definir o meu endereçamento, vou definir a competência com base no sujeito passivo, com base no meu polo passivo. Então, eu observo quem é o polo passivo e assim eu consigo definir o meu endereçamento. Você vai treinar isso comigo? Daqui a pouco, no próximo bloco, que é prático. Mas observa comigo de uma vez os pontos em que a Constituição fala da competência do mandado de injunção, porque são pontos importantes. Mas como que eu vou saber, professor, quais são os órgãos para os quais eu posso, do judiciário, nos quais eu posso impetrar um mandado de injunção? Quando você pega a prova, observa que é mandado de injunção, você vai no índice remissivo. Lá no índice remissivo da Constituição, eu tenho a referência aos artigos das competências dos tribunais, e assim você vai conseguir conferir os artigos, né? Então, confere comigo aqui, olha só. Então, se você pegar o seu índice remissivo, se você quiser fazer isso de uma vez durante a aula, que você já marca lá no índice remissivo, que é importante, você vai ver que o seu índice remissivo fala dentro de mandado de injunção do artigo 102.1, que é a competência do mandado de injunção, que será julgado pelo STF. Quando é que o STF julga o mandado de injunção? Quando é que a competência é do STF? Deixa eu pagar aqui, peraí. A competência do STF. Olha só, olha comigo. Quem tem que elaborar a norma é o presidente da República, Câmara, Senado, Congresso ou uma de suas mesas, TCU,
tribunais superiores ou o próprio STF. Então, conferir competência do STF, competência do presidente, da Câmara, vai para o STF. Pode ser do STJ também. Aqui, ó, no caso do STJ, norma de responsabilidade ou órgão de autoridade federal, administração direta ou indireta, exceto nos casos de competência do STF, né? Órgão da Justiça Militar também, Justiça Eleitoral, tarará. Ou pode ser na Justiça Estadual. Na Justiça Estadual eu chego por exclusão, né? Naqueles casos previstos na Constituição Estadual e naquelas situações em que eu não posso ajuizar nem no STF, nem no STJ. Mas então, no caso que caiu já na nossa prova da ordem de mandado de injunção coletiva, a competência foi da Justiça Estadual. Eu coloquei para vocês aqui, nós colocamos o modelo de endereçamento. Ó, se é para o STF, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, para o STJ, excelentíssimo senhor presidente do Supremo, ministro presidente do Superior Tribunal de Justiça. Eu gosto de colocar excelentíssimo senhor doutor. Pode. Eu gosto de colocar excelentíssimo senhor, mas pode. Gosto de colocar só excelentíssimo senhor ministro. Pode. Excelentíssimo senhor ministro presidente, né? Quero tirar o senhor, pode também. O que você não pode é colocar abreviado. Tem que escrever por extenso, igual tá aqui. Isso que você não pode fazer. Aqui também tem, ó, modelo de competência do TJ, de endereçamento para o TJ e para o juiz estadual, tá vendo? Se você precisar, tem aqui também, olha lá. Tem a competência recursal, que eu deixei anotado para vocês aqui. E, por último, quero destacar com você aqui a distinção entre mandado de injunção e ADO. Olha, essa é uma dúvida comum. Mandado de injunção e ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tem um campo muito próximo, porque ambas são utilizáveis quando ocorre a omissão, quando existe a omissão. Então, é preciso que a gente se concentre nesse tema, que a gente observe, né, quando é que eu uso o mandado de injunção, quando é que eu uso o ADO. E a prova pode trazer tanto um caso de MI como um caso de ADO. Como é que você vai saber diferenciar? É para isso que serve esse quadro que está aí no seu material. Primeiro, a legitimidade é diferente. Quem é que usa mandado de injunção? É o titular do direito, tá vendo aqui comigo? Quem usa é o titular do direito. Agora, quem é que usa a ADO? Só o rol do artigo 103, aqueles legitimados específicos. Então, se a prova te traz um caso com o João, com a Maria, com o indivíduo, você já sabe, com o titular ou com uma associação que vai defender o direito do seu associado, um direito subjetivo dos associados que a procuraram e não conseguem exercer algum tipo de direito por falta de lei, você já sabe que tem que ser um mandado de injunção. Agora, se é o governador, se é o PGR, se é uma confederação sindical, aí nesses casos pode ser mesmo uma ADO, né? Volta comigo lá. Objeto. Caso concreto. Aqui eu tenho um caso concreto específico. Um indivíduo que quer exercer o direito e não consegue. Aqui eu vou discutir a omissão em tese. Se tem caso concreto, já não pode ser a ADO. Aqui eu pus algumas das competências que você já viu comigo, né? Então, olha lá. Na Constituição, eu tenho competência do STF, do STJ e do TSE para julgar o MI. Já se eu estou falando da Constituição Federal, se é ADO, a competência é necessariamente do STF. Necessariamente do STF. Viu comigo aqui? Então, até a competência é diferente, porque se é ADO, tem que ser no STF. Agora, se é MI, pode ser no STF, mas não só, pode ser no STJ, pode ser na Justiça Estadual. Então, esses três pontos são importantes para a gente na hora de diferenciar uma ADO ou DI por omissão de um MI, de um mandado de injunção. Então, são os três elementos essenciais para a nossa diferenciação. Nós temos, então, já bons elementos teóricos para iniciar a produção de um mandado de injunção. No próximo bloco, a gente redige efetivamente um mandado de injunção e vê que não é tão difícil quanto parece. Muito obrigado, até lá!